Olá galera, tudo bem com vocês? Vamos aqui para a segunda parte, a parte final da nossa revisão dos assuntos do primeiro e segundo bimestre, tudo bem? Então, não esquecendo uma coisa galera, primeiro, printa para você ter as perguntas, a resposta que eu estou falando, dá um ok lá para mim no privado para dizer que você assistiu o vídeo, para mim colocar a sua presença, tudo bem? Então, o primeiro assunto aqui, ó, aptidão física e sedentarismo. O que é isso? O que é aptidão física, professor? Galera, nada mais é do que a sua capacidade de realizar atividades do seu cotidiano sem muito esforço e de uma forma mais facilitada, né? Por exemplo, você está na sua casa, você vai fazer, você vai ajudar seu pai a lavar o carro, sei lá, vai lavar sua roupa. E você não se sente tão cansado, tão prejudicado com aquilo. Se você está assim, a sua aptidão física está normal. Quando a pessoa começa a se sentir muito cansado, com dificuldade de realizar as coisas diárias, a sua aptidão física já está bem prejudicada. Aí você já começa a ir para esse lado, que é o sedentarismo. Tudo bem? A segunda questão pergunta as duas formas onde a aptidão física está relacionada ao nosso corpo. Existe a forma voltada para a saúde, existe a forma voltada para a performance. O que é isso? Por exemplo, você vai fazer uma simples caminhada diária para você melhorar. Aí você vai melhorar a sua saúde em geral. Essa aptidão física sua vai ser melhorada para a sua saúde em geral. Já quando você vai praticar um esporte com o intuito de melhorar fisicamente, melhorar aquele esporte, aí você já vai passar para o lado da performance. Você vai querer melhorar algumas coisas físicas, algumas capacidades físicas em você. Por exemplo, você vai malhar para melhorar sua força, você vai correr mais para melhorar sua resistência, sua potência, sua velocidade. Você vai querer melhorar sua flexibilidade, entre outras capacidades. Então ela está relacionada à saúde, quando é uma simples atividade para sua melhora geral, e ela está relacionada à performance, quando é uma atividade mais preparada, mais específica para aquele esporte ou aquele atividade física que você pratica. Tudo bem? O sedentarismo, a falta de aptidão física já é um dos sintomas do sedentarismo, que é você ou não praticar nada, ou praticar muito pouco atividade física diária. Isso é ser sedentário. E o que causa isso? O que isso pode trazer para você? Primeiro, a evolução, a tecnologia é uma das primeiras causas do sedentarismo. As coisas mais modernas fazem as pessoas ficarem mais em casa, mais sentadas, passar horas jogando videogame, horas fazendo coisas desse sentido. Enquanto seus pais, se você perguntar, eles andavam mais, iam para a rua a pé, para qualquer coisa. Hoje, às vezes, já tem um veículo, seja ele desde a bicicleta ao carro, certo? Então, isso atrapalhou. E você, considerado sedentário, você tem a chance maior de ter problemas, doenças, desde a simples gripe a um problema mais sério. E, principalmente, esse problema que nós estamos passando hoje, que é o Covid. Tá? Então, aptidão física alta, não sedentarismo. Aptidão física baixa, sedentarismo. Tá legal? Vamos ver para o próximo assunto. Sempre que eu deixar assim o material, se você quiser printar para saber as perguntas, tá? Foram feitas, está aqui, tá? Atividade física, coluna e problemas posturais. Mas na frente não tem uma aula exclusiva sobre coluna, tudo bem? Principais desvios de coluna. Nós temos 4 problemas principais. Lá no pescoço nós temos a cifose torácica. Pega ali, temos a lordose, cifose, lordose, escoliose. Tá? Eu falei 4, né? Acho que eu confundi aí. Então nós temos a lordose, que é lá pertinho do bumbum. Nós temos a cifose, que é ali no meio das costas. E nós temos a escoliose,
que é um desvio da coluna. Quando você olha para a pessoa de costas, você vê para o lado, a pessoa fica tortinho para um lado ou para o outro, tá? A cifose é quando você fica com aquela corcunda, você tem uma acentuação muito grande na parte torácica, fica com a corcunda. E a lordose é quando você tem lá pertinho do bumbum, aquela parte, como se diz que a pessoa é arrebitada. É isso, são os problemas principais que nós temos. Entre lombalgias e outros, tem vários. Então, as principais são essas. Cite algumas causas. A principal causa é postural, certo? Tudo que você fizer de postura inadequada ao longo da sua vida vai aumentar ou não esses problemas posturais. E vocês, no caso da juventude, o principal problema é a escola, né? Assim, a fase escolar é uma fase que prejudica bastante essa área por causa de mochila, sentar errado, posturas inadequadas. Então essas são as principais causas. A parte física também altera, né? Você tem uma parte física ruim, a parte muscular do corpo ruim, faz com que esses problemas se agravem. Core. O que é o core? O core é a nossa região central, que pega ali do umbigo ao todo o quadril ali, formada pelos músculos do abdômen, o músculo das costas, né? O músculo ali abaixo da coluna, um pouco dos músculos das coxas, né? Então essa região é a região primordial, tanto para melhorar sua postura, para o seu equilíbrio e para fortalecer a coluna. Você tem um core fortalecido, você tem uma coluna com menos dores, com menos chance de ter algum tipo de desvio, tá? Como a atividade física pode melhorar os problemas posturais? Então você sabe que a atividade física tem muitos benefícios. Entre esses benefícios você tem a parte muscular fortalecida, né, desenvolvida. Se você tem uma parte muscular bem trabalhada, bem desenvolvida, com toda certeza você terá menos problemas de posturais, tá? Então essa é uma das... Vamos para o próximo. Frequência cardíaca. Então a frequência cardíaca nada mais é que a quantidade de vezes que o nosso coração bate em um minuto. Nosso coração bate nesse movimento de contrair, relaxar, contrair, relaxar, contrair, relaxar. Cada vez que ele faz esse movimento de contração é um pulso para a gente. Então são quantas vezes ele faz isso. Uma pessoa mais voltada para o sedentarismo, ela bate mais forte. Uma pessoa mais atleta, ele bate mais lento. Então uma pessoa sedentária tem um batimento cardíaco maior, uma pessoa atleta tem um batimento cardíaco menor. Que locais você pode medir? 2 locais manualmente são primordiais. Um é aqui no punho, bem na linha do dedão, artéria radial, você colocou o dedo indicador e médio e acha a pulsação fácil. Não coloque esse dedinho aqui, o polegar, porque ele tem uma pulsação na ponta e pode atrapalhar. Então sempre esses 2 dedos, indicador e médio. Outro local no pescoço, não tem como eu aparecer aqui, bem na linha da mandíbula. Você pode seguir a mandíbula lá para trás, quando ela chegar bem na curvinha dela, quase abaixo da orelha, você pode colocar os 2 dedinhos ali que você vai encontrar. Outra forma de medir a frequência cardíaca é através de um aparelhozinho chamado frequencímetro ou medidor de frequência cardíaca. Esse aparelho aqui vai no teu peito, um pouquinho abaixo do peito, pegando as costelas, e um relógio no seu pulso. Aí sensor, mede aqui, bem aqui assim, mede a frequência, manda para cá. Aí você me pergunta, e qual é a vantagem disso? Aí, se você tiver que parar toda vez para medir a frequência cardíaca, né, por minuto aqui, e ter um relógio que mostra automaticamente toda hora, o tempo integral é mais rápido, certo? Então, monitores cardíacos, eu expliquei o que é. Qual a importância de tudo isso, certo? Quando você calcula a sua frequência cardíaca, tá aqui, 220 menos a idade para homem, 226 menos a idade para mulher. Então esse valor, quando você acha, por exemplo, vamos imaginar que um jovem homem tenha 20 anos.
Então essa conta aqui vai dar 200. Então 200 batimentos por minuto é o máximo dele, é como se fosse 100% da frequência cardíaca dele. Aí, professor, eu quero fazer uma caminhada para melhorar minha saúde geral. Então eu vou pegar uma simples caminhada, você vai fazer o seu treinamento entre 50% e 70%. Então se você pegar esses dois valores de 200 que sobrou, vai dar 100 e 140. Então o batimento do coração dessa pessoa tem que ficar entre 100 e 140. Se ele trabalhar aqui dentro dessa zona, ele vai ter o melhor rendimento dele. Se ele trabalhar abaixo de 100, ele não tem rendimento nenhum. Se ele trabalhar acima de 140, ele pode ter problema porque está acima do que ele pode. Tudo bem? Então ele trabalhando dentro da zona dele, ele vai desenvolver dentro daquele esporte que está praticando, ou daquela atividade, e vai ter um rendimento melhor. Tudo bem? Frequência respiratória é a próxima. Parecida com a frequência cardíaca em relação a como medir, a como o conceito, né? É a quantidade de vezes que se inspira e expira por minuto, né? O que muda aqui que na frequência cardíaca é cada pulsação. Aqui tem 2 movimentos para contar um. Então você inspira, enche o pulmão de ar, expira, seca o pulmão para fazer um movimento. Então a cada ciclo respiratório você faz um movimento, tá? Percebemos aqui que nos bebês a respiração é bem alta, é rápida. Nas crianças bem abaixo da metade e nos adultos já um pouco menor. Quanto mais atleta a pessoa é, tanto a frequência respiratória quanto a frequência cardíaca é menor. Tá? Por quê? Porque o organismo mais forte ele precisa de menos esforço. Tá bom? Algumas palavrinhas chaves aqui dentro da frequência respiratória que é importante saber. Ó, a dispneia. A dispneia é uma respiração curta, dificultosa, principalmente relacionada à doença. Por exemplo, quem pegou o Covid, a maioria das pessoas teve problemas sérios de pulmão. Então essa pessoa com toda certeza ficou com a respiração bastante dificultosa, que é chamado de dispneia. Tá bom? Quando esse número seu, que é a quantidade de respiração por minuto, está abaixo do normal, você tem a bradipneia. Quando está acima do normal, você tem a taquipneia. E a apneia é quando você está com ausência de respiração. Mas o que é isso? Por exemplo, tem um esporte chamado mergulho, que você pode fazer ele, que é através de um balão de oxigênio nas costas, você pode fazer em apneia, que é sem nada. Você prende a respiração e tenta alcançar a maior metragem possível. Tá? A apneia, ausência de respiração. Aqui a frequência respiratória, tanto a frequência cardíaca, elas são proporcionais à intensidade do exercício. Se você está mais rápido, mais intenso, você vai respirar com mais força e mais rápido. A quantidade de respiração vai ser maior. Da mesma forma que aumenta a frequência cardíaca, tá bom? O nosso músculo principal que trabalha a frequência respiratória é o diafragma. Então imagine que aqui é seu corpo e o diafragma fica nessa posição, transverso. Aqui está o coração e os pulmões, aqui estão os órgãos na barriga. Então o diafragma é que divide essas duas cavidades. Ele trabalha nesse movimento. Para cima em direção à cabeça, para baixo em direção ao umbigo. Tá? Então ele trabalha nessa função, para cima e para baixo. Para baixo ele enche o pulmão. Para cima ele esvazia o pulmão. Tá bom? Então normalmente respiramos fazendo respiração pulmonar e a diafragmática. Uma pessoa normal, vai fazer uma caminhada simples, ele respira pelo nariz, pela boca normalmente. Mas quando você é um atleta, quando se faz uma intensidade maior, né, principalmente profissões que necessitam, como cantor, ele tem que aprender a desenvolver essa respiração para ele poder alcançar as notas musicais. E um atleta para ele poder ter mais resistência, conseguir chegar ao limite que ele precisa. Então tem que usar essa respiração. Do outro lado, aquela dorzinha que dá no pé da barriga, que às vezes a pessoa para até de fazer a corrida, que se for o caso, que é causado por esse órgão, baço, então a dor do lado ou dor do baço, pode ser, pela ausência de oxigênio nesse órgão, pela
e pela falta de aptidão física daquela pessoa. Ou seja, a pessoa menos treinada, ela tem maior chance de ter essa dor. A pessoa mais treinada tem menos chance de ter essa dor. Tudo bem? Se pergunta muito sobre a questão respirar pelo nariz ou respirar pela boca, qual é melhor? Não existe um consenso, né? O que a gente sabe é que o nariz ele foi feito para isso. Então, quando você puxa o ar pelo nariz, ele filtra, ele aquece e ele umedece o ar. Mas no momento que você está praticando atividade física e necessita de mais oxigênio para o seu corpo, normalmente se utiliza a boca para respirar. Não tem nenhum problema. A única coisa que vai acontecer é secar a boca e você precisar beber água. E às vezes isso pode causar um desconforto e você ter que parar de praticar. Mas não tem uma recomendação contra. Existem algumas técnicas de respiração. Essas técnicas aqui em inglês, eu botei em inglês porque não sei nem falar o nome direito. Tá? Elas priorizam o core. O core é aquela região que a gente falou agora há pouco, que engloba o quadril, né? Músculo do abdômen, das costas. Então, a principal função é isso aqui. Ó. Por exemplo, a pessoa faz musculação com muito peso, vai fazer um agachamento. Aí ela tem que ter um tipo de respiração específica para trabalhar bem a barriga, para ela fortalecer a coluna, senão ela pode ter sérios problemas. Tá? E as atividades gerais, como uma caminhada, uma corrida leve, uma academia, independe de qual técnica você vai utilizar. Entendeu? Tem pessoas que, pela intensidade da atividade, ele necessita de um expansor, que é uma fitinha colocada no nariz, prega no nariz, para abrir as vias aéreas e essa pessoa respirar com mais facilidade. Meio ambiente. Aqui eu vou destacar duas coisas somente. A importância de se praticar atividade física próximo à natureza. Então vamos imaginar que a gente tivesse aqui em Imperatriz um parque arborizado. Então você teria um ar mais puro, um ambiente mais frio, um ambiente mais ventilado. Você com toda certeza teria mais vantagens, mais benefícios dessa prática do que se fazer no asfalto, no sol quente. Aqui em Imperatriz nós não temos locais assim específicos, mas com toda certeza se você for fazer uma caminhada na beira-rio, pegando aquele vento do rio e fazer uma caminhada, por exemplo, na Pedro Neves de Santana ou em outro local, você vai ver a diferença. Ou mesmo uma academia fechada, você vai ver a diferença. Então aqui eu coloquei como resultado positivo a diminuição do cortisol, que é o hormônio do estresse, e o aumento da serotonina, que é o hormônio do humor. Tá bem? Coloquei aqui alguns locais, alguns tipos de prática que pode ser feito. E a cidade, como eu falei, oferece poucos espaços, mas com toda certeza, se você encontrar um espaço assim e praticar alguma coisa, você vai ter muito benefício. Para finalizar, a pressão arterial é a pressão exercida ao movimento que o coração bombeia o sangue e o sangue vai para as artérias. Essa força que o sangue vai, ele faz uma pressão dentro das artérias e essa pressão se chama pressão arterial. Tudo bem? Toda vez que vai se medir ou aferir a pressão arterial, nós temos dois números, sempre um maior e sempre um menor. Você pode ver aqui, ó, que o resultado é 120/80. Você também pode falar 12/8, milímetro de mercúrio. Mas por que é isso, professor? Milímetro de mercúrio? É porque a pessoa que inventou o primeiro aparelho para medir a pressão, ele utilizou o mercúrio para ajudar na aferição. Aí ficou como medida até hoje. Então aqui você pode ler 120/80, 12/8. Quando você vai medir a pressão, essa primeira sempre é a sistólica, pressão arterial sistólica, que é o número maior. E o menor, a pressão arterial diastólica, certo? Então se fosse pensar, quantos tipos nós temos? Nós temos a pressão sistólica, a pressão diastólica, a pressão normal, a pressão baixa, que é a hipotensão, e a pressão alta, que é a hipertensão. Bem? Pessoal, e o local correto de fazer essa medição? Aqui no seu braço, você vai colocar a braçadeira nessa região,
a 2 dedinhos aqui dessa linha do cotovelo, vai ficar a abraçadeira. E aqui o médico vai auscultar com o estetoscópio, se for no caso o aparelho manual. Ah, que tipo de aparelho são esses, professor? Olha, esse aparelho aqui, ele é dito manual, porque tudo que você faz nele é manualmente, tá? O médico vai colocar isso aqui no ouvido, que é o estetoscópio. Isso aqui é o que vai auscultar o seu batimento. O médico vai botar a abraçadeira no seu braço, ele vai encher a abraçadeira e aqui vai desencher a abraçadeira, infla e seca. E aqui o aparelho para medir, parecido com um relógio, chamado esfigmomanômetro. Tá certo? Então é manual porque tudo que se faz nele é manualmente. E aqui um aparelho dito como semiautomático, que você infla e ele seca sozinho. Tá certo? E existe também uns aparelhos que vai aqui no pulso, na pessoa, que é totalmente automático. Você aperta o botão, ele infla sozinho, desinfla sozinho e dá o resultado. Muito utilizado em pessoas que estão em casa com algum tipo de problema. Tá? Então, normalmente, quando a pessoa vai variar o número, a aferição dele, entre 10 até 13, tipo 10 por 7, 10 por 8, 11 por 9, até aí, até 13, é tida como pressão normal. Abaixo de 10, pressão baixa, hipotensão. Acima de 13 ou 14, depende do médico, vai dar pressão alta, hipertensão. Tá certo? Então, a pressão baixa, ela pode causar tonturas e desmaios. A pressão alta, infartos e principalmente o AVC, que é o acidente vascular cerebral. Tá certo? Aí, nesse ponto da pressão, com toda certeza, a atividade física ela entra como uma prevenção. Tá? Se você fizer atividades físicas, caminhada, corrida, natação, musculação, entre outras, você vai ter uma pressão anormal, né? Tende a ficar normal e vai evitar problemas futuros como esse que eu citei, tá bom? Então não esqueçam, por favor, manda um joinha para mim dizendo, professor, assistiu o vídeo, para me colocar sua presença lá, tá bom? Até mais, próxima aula.